O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão rescaldo da deslocação ao estádio José Gomes, na Reboleira, derrota por 2-0. Estamos a fazer com um dia de atraso, ou seja, não em cima do jogo, portanto com muita mais informação e se calhar para falarmos muito menos do jogo, porque depois do que vimos ontem já estamos mais numa de pensar no futuro do que propriamente no presente. O presente é que ontem ficou bem anunciado nos mídias que matematicamente já não chegamos ao título, mas também matematicamente estamos na Liga Europa, não é? Ou fase de grupos ou apuramento, com os resultados da Taça de Portugal, também estamos com a Liga Europa assegurada, portanto, alguma coisa ganhamos. Disseste isso estar a dizer isto, estou a brincar. Conseguiste isso, mas disseste com entusiasmo até. Já viste, também um dia a preparar isto, não estava aqui a escrever, mas estava aqui a tentar fazer uma coisa, porque estava a tentar agregar, como já fizemos em alguns episódios, poucos, mas não chegou a tempo, ou seja, estava a tentar agregar os comentários do pessoal com aqui alguns subtítulos para irmos falando, quer do jogo, quer do treinador, dos jogadores, da época em si, e ia lançando os comentários deles. E vocês iam falando um pouco disso também, porque o jogo lá está. Posso pegar aqui num comentário de um dos nossos ouvintes para começarmos a falar do jogo, mas não sei se querem fazer algumas notas introdutórias. Pis, queres dar aí a tua nota introdutória, a dizer que só vais já falar da época, o que é que tu já sabes, ou não acompanhaste o jogo aí a 100%? Não, pois, opa, não, eu é que tenho pedido desculpa também pelo atraso, porque sem querer, se calhar encontrei uma boa forma de começar a ver os jogos do Porto até ao final da época. Porque... Queres dar aí a solução para o pessoal? Sim, digo, conto. Mas isto é incrível, não é? Porque ainda há 15 dias para eu estava a dizer que o jogo mais difícil que íamos ter era com o Famalicão em casa, e depois de uma vitória, pronto, relativamente sofrida, não é? Mas uma vitória. Conseguimos espalhar-nos ao comprido logo numa deslocação a um dos aflitos. Não, mas o meu puto foi jogar ao mar Canaveses, não é? E quando se vai assim tão longe, aproveita-se depois para fazer aquelas almoçaradas, não é? Com muito verde branco, que eu penso que à noite é impossível beber, porque senão, Jesus, aquilo dá cabo do papo. Mas lá pensei que o almoço era mais ou menos tranquilo, não é? Mas depois acho sim que havia um aniversário, portanto, de um amigo dele, decidiu-se então, como aquilo acabava às 7h30, depois do lanchinho, até no sítio que vocês também conhecem muito bem. Foi aí que eu tentei ver o jogo, mas já vinha desde o almoço, não é? A beber, não é? Portanto, verde branco, cerveja, portanto não me custou nada ver o jogo, a mim. A mim não me custou nada ver o jogo. Vi aquilo com uma naturalidade tremenda. Portanto, poderá estar a ser aí o truque para os próximos jogos do Porto, não é? Mais 3, não é? Mais 3, foda-se, ainda são mais 3. Mais 3. Certo, mas aí, pá, nem sei o que é que Esse fica delay do para Clubes. esses 3 é um mês de delay. É um mês? Sim. Ok. Nem vi. Isso aí. Em junho, sei que o último é 24 de junho, a noite de São João. E portanto, opá, se queres te diga, olha, nem me deu muito. Depois, claro, agora foi um dia depois também ver aí volumes alargados, ver também os feedbacks. Pá, e é difícil, tu perguntaste-me que lá, mas como é que era a época já? Estavas a falar da época? Não, Eu não assim, quero, porque... eu não quero estar a galgar, a saltar etapas dos nossos episódios depois do defeso, mas aquilo que, e acho que já abordámos isto no podcast, se calhar naquela semana em que levámos 4 do Benfica. Eu acho é que aquilo que o treinador está a conseguir fazer é minar o seu próprio trabalho. Eu acho que poucos serão aqueles que acreditam que ele pode fazer parte da solução na próxima época. E isso, e atenção que eu tenho aqui todas as condicionantes, todas as nuances para defender o homem. Tudo. Perder os melhores jogadores,
mesmo num bocado de inverno, chegar a meio, implementar um sistema totalmente diferente, pá, tudo, pá, eu dou essas nuances todas. Agora, um gajo já está aqui há tanto tempo e não consegue minimizar ou mitigar todos os problemas que estão à vista de todos, pá, está-se a pôr a jeito. Tu, nos primeiros 7 minutos tens 3 oportunidades, que eu acho que a primeira, não sei se não está fora de jogo, dá-me ideia, mas não sei se depois vocês viram nas repetições com mais propriedade. Mas o que é certo é que Deu ideia, deu ideia. eles Não entraram dá, por ali. Mas eles entraram por ali dentro, que é depois também como é o primeiro golo. Pá, num sistema A3, que eu até acho que no golo o problema também está na forma como o gajo ganha aos metros ou está aqui ao marcano. Para mim o problema está é como é que o gajo que assiste está a disputar a bola de cabeça completamente sozinho. Completamente sozinho. Pá, enfim, termos o Denis Gol a ponta de lança. Há um gajo que eu não consigo vê-lo a titular, se calhar em qualquer equipa da Primeira Liga, pá, não sei. Acho que estavam a dizer hoje, não sei se era por piada ou não, que conseguiu fazer um remate, desde que é titular ou algo assim do Não género. teve mal. Fez um remate. Perante os 11 não teve mal. E perante o Samu não teve mal. Pois, é isso. Portanto, é o Parece, reflexo. portanto, essa tua É isso, é descrição, o para reflexo. depois virmos que o Denis Gould nem teve mal. É isso, é Não, o reflexo. desculpa. Porra, estamos com um nível de exigência muito baixo para dizer que ele não teve Não, mal. então, compara com o Samu então. Compara-me então com o Samu. Não, Pronto, é estamos a isso. falar do mesmo jogo, 45-45. Com quem é que vais comparar? Com o Samu, que entrou para o lugar dele, certo? O Samu, na pequena área, falha um pontapé com o pé esquerdo. Não, o Certo? Pires estava a comparar com outros avançados da Primeira Não, Liga. sim, Eu acho. e pronto, eu estava a dizer para este jogo, e vê lá, Olha, e não vamos, discordando do que o Pires estava a dizer, para este vamos jogo comparar até com o melhor que o Samu. Kikas, por exemplo. O Kikas que é um avançado de segunda liga. O que queres é aquele típico avançado que nós, eu e o Pires, acho eu, conhecemos bastante no Distrital. Ou Chuta isso. para a frente, vai miúdo. Corre. É esse avançado. Corre Aqui, por acaso, temos, e falha 8 golos e marca 1. certo, Não é? temos um Tantas amigo vezes muito a por ser parecido com ele a isolado. jogar. Exatamente. Mas se compararmos com esse, então, meu Deus, eu acho que depois também há uma coisa, é diferente as circunstâncias em que o Samu entra no jogo e as diferenças em que o Gol tem entrado nos jogos. Entrar a titular não é a mesma coisa que entrar na segunda parte. Sobretudo quando estás a perder. Sim, tranquilo. Não é? Mas Não o é a mesma Samu fez coisa. 0, isso deixou-me bastante irritado. E fez sempre. Desde que o Gol tem sido titular, estamos neste ciclo vicioso, porque o Gol é uma merda. E o Samu do banco, outra merda. Não é? Sim. E vamos continuar nisto, sabendo perfeitamente que o Samu é muito, mas muito melhor que o Gol. Só por causa desta comparação parva, vamos continuar a castigar a equipa. Por muito que o Samu esteja numa forma péssima, pá, não há comparação possível. Sinceramente, acho que é uma opção que eu só concebi por causa da noitada, ou caralho, mas as anteriores é por causa da teórica lesão, uma cena assim, porque teoricamente o Samu estava tocado. Tudo bem, mas se não é por causa da noitada, porque depois eles entraram todos, os gajos da noitada, há quanto tempo é que não jogava o William Gomes? Jogar mesmo. É isso. Sim. Não é? Foi ser à noite, joga logo. É esquisito, mas sim, para mim o gol continua a ser uma opção muito, mas muito discutível, se calhar das piores do Anselmi atualmente. É que isso também tinha a sua piada. Apesar da conferência de imprensa do Anselmi, da antevisão, não parecer que ele tivesse sido contra os castigos ou os processos disciplinares e de certa forma defendeu que havendo um regulamento pronto, tem que ser cumprido e quando não é cumprido tem que haver consequências, pronto, ele acabou por defender isso e ao mesmo tempo após a dar aquela cena do compromisso. A dar aquela punhetazinha aos jogadores e a ter do lado deles, que o compromisso e que treinaram de puta madre, essas coisas, sempre a passar ali, a massajarem ali o ego dos jogadores. E pronto, e pareceu que até, ok, não entrou ali muito em choque com a direção, vamos dizer assim, que instaurou os processos. Mas tudo aquilo que veio a público
lá está, agora é muito diz que disse, não é? E nós, pronto, ok, temos sempre que olhar para estas coisas com uma certa distância. Mas dá sempre aquela sensação que ele já não foi de acordo com o castigo depois do jogo com o Benfica contra o Poço Alberto. Com isto ele também parece que pelos vistos não gostou muito e achou até exagerado dos processos. E depois, em cima disso, já tinha acontecido mas com o PP ele tinha acabado de chegar. Mas aqui parece que é aquela coisa de, espera aí que eu vou já aproveitar estes meninos só para mostrar aqui quem é que manda, acabadinhos de vir da noite e de ser mais uma vergonha, não é? Que é o que se passa, porque há que ter um bocadinho de decoro, meu. Num ano em que estamos a ser humilhados, num ano horrível, opá, festeja o aniversário em tua casa, pá. Por amor de Deus, isto aqui é só ridículo, é meter-se a jeito. Festeja o aniversário em tua casa, ou não festejes, por amor de Deus. Pá, qualquer merda. Mas e para além de festejares num local, não é público, mas pelo visto é uma festa privada, mas num espaço fora, ainda por cima que rebentas com o regulamento. Se o regulamento é às 11 da noite, sais lá às 4 da manhã, é gozar, é brincar, é pôr-se completamente a jeito. E depois ainda tens o treinador que aposta em jogadores que supostamente foram os que mais violaram o regulamento, tirando o Otávio e o Jaló, que esse aí nem puderam ser convocados, mas os que foram, tipo o Namaz, não sei se foi o Samu, não sei se foi o William, calçaram todos. Será que era assim tão importante? Será que não podiam fazer? Pá, não sei. E depois lá está, podemos entrar nessa tentação de discutirmos os castigos. Será que fez bem? Será que, opá, devíamos dar, opá, que seria, coitados, pá, são jovens. Será que, opá, será que um que fez o Martim só veio até 1 da manhã, é tão grave como os outros? Opá, e vão estar aqui, devem ser castigados. Vamos voltar àquela conversa do Militão. O Militão devia ter sido castigado e não devia ter jogado contra o Benfica, não devia ter jogado contra o Roma. Opá, eu nesta fase, eu até consigo compreender que tu ao castigares um Militão naquela fase, estás a castigar a equipa. Nós, conforme estamos atualmente, sem objetivos, porque aquilo que o Lama estava a dizer, estamos na Liga Europa, e em princípio até estamos na Liga Europa sem pré-eliminatórias, porque em princípio o Betis, acho que se o Betis ou o Chelsea ganhar a Conference, tu passas logo direto. Portanto, nós estamos zero, não temos nada, não temos objetivo nenhum, zero. Também têm que ficar em lugares europeus, não é? Temos um objetivo de ficar em terceiro. Exatamente, que é só mais uma vergonha, não é? Que é, nunca ficaste em quarto há não sei quantos anos. Pelo menos na era Pinto da Costa, nunca acabaste em quarto. Na nossa era, ponto, eu quero lá saber do resto. Quase. Pronto, mas estás a ver os objetivos que tu tens? Tu neste momento podias fazer um castigo ali, foda-se. Agora com esta direção não se brinca. Pumba, acabou, é assim. E não tinhas Fábios Vieiras e Martins, gajos que deviam dar o exemplo. A brincar com esta merda. Fábio Vieira não está nos que foram à festa. Não, ele foi, pelo visto não foi o que ficou até mais tarde. Tinha sido falado. Nos multados, não está sequer nos multados. Mas sim, mas ele tinha sido. Isso foi um rumor inicial, porque isso, também é muito fácil, porque o Fábio está em todas, não é? É histórico. Em apostas, o Fábio serve para tudo, ainda por cima é daqueles gajos que é um bocado de sono em campo, é fácil bater nele. E agora tens o Diogo Costa, que é mais um. E agora tens o Diogo Costa, que é mais um, que é fácil bater. Porque o Diogo Costa também, desde que lhe deram um papel de capitão, ter que assumir esta merda toda, tu agora já vem um rumor que ele está a fazer força para ir embora. A somares a isso, vem agora a lesão no glúteo. Vem uma lesão no glúteo. Começa também, foda-se, não és que devia ser referência no Porto? Já se começa a ver os rumores que o gajo está a fazer esta macacada a forçar a saída. Até lesões simula. É o que se consta aí. Eu não quero acreditar nisso, não é? Mas vem logo da pior altura possível. Uma lesão no glúteo. Sim, vale a pena comentar coisas dessas porque isso é merda, não é? Vale o que vale, não é? Interessa a alguns plantar essas porcarias, portanto não é assumir que é mentira. E conclusão disto tudo, para concluir, eu vejo com muita relutância, e eu gostava muito, né, como todos nós, que até o Anselmo, e já temos outros exemplos de treinadores que foram para equipas grandes e terminaram metade da época no quarto lugar. Aconteceu isso com o Amorim, por exemplo, no Sporting. Mas
E eu, Só não aconteceu ao Mourinho porque nessa altura não havia Braga. certo, mas ficou em quarto, não é? Ficou em quarto. Mas o que eu digo é... Ficou em quarto o Amorim. Mourinho não. O Mourinho não. O Mourinho ficou em Não, o terceiro. Amorim. Ah, sim, estás a falar do Mourinho, certo. Depois percebi Amorim. Ah, e no O, exato, na altura do Mourinho, quando o Mourinho veio para o Porto, não existia um Braga. é isso. Era o Leiria, que depois que acabou por descer por ali abaixo quando o Mourinho saiu de lá. Mas, portanto, pá, lá está. Podemos culpar a direção que contrata um treinador que aposta num sistema para o qual não tem jogadores. Pá, não sei. Apesar de ainda teres ali uma janela de inverno que podias ter ajustado melhor. Podemos culpar. Ninguém sai daqui bem. Ninguém sai daqui bem. O treinador é que podia, para mim, ter gerido muito melhor a própria imagem que está a passar para os adeptos. E neste momento são pouquíssimos aqueles que veem nele uma solução para a próxima época. E isso é começar numa incerteza brutal. Porque se tu começas a época com ele, vais estar a um resultado menos bom, nem vou dizer negativo, menos bom de teres a estrutura toda a tremer. De teres a estrutura toda a tremer. E isso é terrível. Não vais com ela de positivo, vais estar a tremer. É Sim, uma mas pena. vamos ter uma segunda fase, se calhar, para avaliar isso. Porque tens aí a Não questão lembras, total. Não tens estes o últimos delay 4 para jogos, o Mundial? Não, tens o eu delay para sei, o mas Mundial. E o está bem, mas Mundial ainda é antes da pré-época. E é pode ser um. vergonhoso. Olha, aquilo que tu fizeste em Braga, vergonhoso. O que tu fizeste na Amadora, vergonhoso. Não mostras nada. Nada. Tu tinhas agora 4 jogos, estes últimos 4 jogos, para acabar com 5 vitórias seguidas. Foda-se, parecendo que não. Tu, ei caralho. Hã? Já 5 vitórias seguidas. E, bem, chegas à Amadora, é um banho de realidade. Epá, incrível. Incrível. Certo, é isso. E tu não viste o jogo, não é? Pelo menos não, nas Não, condições vi. melhores. Opa, hoje, não, porque hoje tive a oportunidade de ver tudo e mais alguma coisa, não é? Não é? E aos 7 minutos, tens 3 oportunidades dos gajos. Sim, sim, O teu sim. remate é, aos 30, é acima dos 30 minutos. Sim. O teu É primeiro muito remate. frustrante, muito frustrante. Tu vês o resumo, o alargado. Só vês os lances do Estrela. É vergonhoso, meu. Pá, mas pronto. Sem dúvida. Vamos falar um bocadinho do jogo, se calhar, Prata, mas eu vou depois começar a ler os comentários do pessoal e vamos comentando isso, porque lá está, os temas aqui vão estando a pular de um lado para o outro. Vai ser jogo, vai ser treinador, vai ser jogadores, vai ser a próxima época e o que fazer, portanto, vai andar por aí. Do apanhado que eu comecei a fazer, vou pegar aqui no Jorge Pinto, que falou um bocadinho do jogo, e vou repetir um bocado o que estavas a dizer, pisca o que ele escreveu aqui. Primeiros 8 minutos e 3 oportunidades do golo Estrela, até o intervalo, estar a perder por 6-0 não escandalizava, o 6-0 também me parece um bocadinho a mais, mas sim. Senti-me envergonhado pelo meu clube ser uma sombra do que já foi e ser totalmente humilhado por um clube que luta pela manutenção. Este totalmente humilhado com letras garrafais. Segunda parte, um bocado de atitude, mas mesmo assim fomos simplesmente banalizados. E pronto, e pegando nisto, Prata, queres dar o teu update primeiro sobre o jogo e depois leio aqui para avançarmos para o treinador, para os jogadores, embora o Pi já tenha feito assim, uma introdução geral por todos os temas. Eu acho que o resultado é um resultado que não é humilhante. 2-0, acontece, não é? Não interessa muito os números, interessa a forma, não é? Interessa a forma como foi. E isso aí é que, porque acaba por ser um bocadinho como no Nacional, não é? Porque a malta, ok, vamos 2-0 no Nacional. Está bem, acontece, mas na Madeira temos historicamente dificuldades, não sei o quê, mas o que se interessa mais o que se viu, e o que se viu foi péssimo, e o que se viu ontem na Amadora foi péssimo. É um jogo um bocado acidentado, eu acho que, tal como no Nacional, fizemos uma primeira parte em que perdemos por falta de comparência, não é? Felizmente só estava com 0, o que abriu perspectivas para a segunda parte, não é?
Já com o Samu poderia ser que a coisa endireitasse e parecia que ia acontecer. Mas depois o lance do penalti, que é o lance que é um bocado caricato. Primeira forma como não é marcado penalti, também a forma como não é marcada a falta sobre o Fábio Vieira, mas eu também acho que é falta sobre o Fábio Vieira, mas não gosto destas faltas, sinceramente. O gajo podia perfeitamente continuar com a bola, o gajo agarrou um bocadinho e o Fábio atira-se logo. Como dá golo e o VAR vai ver, acho que o VAR podia anular. Mas eu até gosto que se castigue este tipo de jogo por parte dos avançados. Tipo, ok, pôs uma mão, foda-se, corre, continua com a jogada. Não é? Mas aí deixa-me só interromper-te por duas cenas. Porque já Falando sei no que tu golo. vais ficar muito indignado com isso. Não, fiquei indignado com a falta que ele marcou ao golo na primeira parte. Estás aí a dizer da cena do coiso e o golo dá ali uma carga de ombro, muito bem carga de ombro, muito tranquilo. Não sei se estás a ver, inclinado para a esquerda. Não? Pronto, ok, tranquilo. Acho que não. Não sei, Sim, não mas estou a lembrar. estás a ver faltinhas, tipo, então tens aí uma que é uma carga de ombro normal, e marca. normal, Pronto, é e isso que é o marca. critério, não é? E depois o outro pormenor foi os comentadores também a dizer aí que ao longo dos jogos os comentadores enervaram-me bastante. Ao ponto, vê lá Pis, ao ponto da tua afilhada pegar no comando e tirar o som. Ou seja, pronto, já está ali completamente. E então, e depois sempre a dizer algo do tipo, Cláudio Ramos pelo menos teve muito bem, não tem culpa nenhuma nos 2 golos. Não tem culpa nenhuma nos 2 golos? Quem é que sei para o gajo, meu? Fogo! Sim, eu por acaso Jesus, não reparei tem isso. culpa nenhuma nos 2 golos. Não, Foi estava só a virar o gajo. Foi uma idiotice, exato. Não, mas é incrível que o árbitro não marca o penalti, não é? Sim. E dá amarelo. E dá amarelo. Mas pronto, mas tudo bem, é o que é. São assim, são fraquitos. Mas esse lance acaba por ser um lance decisivo no jogo. Porque na segunda parte, de facto, as coisas estavam ligeiramente diferentes. E o Estrela estava a pôr-se cada vez lá mais para trás. E não estava a conseguir sair. E a partir daí fomos nós que fomos abaixo porque o 2-1 não apareceu. Mas o que mais me custa é que nestes jogos eu acho que nós, assim, da maneira como perdemos aqui e também no Nacional, mas o Nacional acho que é um bocadinho melhor a equipa, da maneira como perdemos este jogo, podemos perder com equipas de Liga 3 facilmente. Esta história este jogo do Estrela é um jogo muito rudimentar. A própria qualidade dos jogadores do Estrela é os que são bons são velhos como o carago. É outra coisa que custa, porque eu vejo muitas equipas de Liga 3 a jogar assim. Bola para a frente, para um gajo a correr e duelos duríssimos. Pronto, é isto. Portanto, eu acho que nós assim, podemos ser, se somos vulgarizados pelo Estrela, podemos ser vulgarizados na Taça de Portugal, por aí fora. Assim, e eu acho que isto não é o que aconteceu aqui, e era aí que eu queria chegar, e já por lá passei 2 vezes sem concretizar. Eu falo muito do jogo do Nacional e deste. Acho que isto não tem a ver com o sistema. A forma, o grande motivo porque nós perdemos estes 2 jogos da maneira que perdemos foram 2 primeiras partes absolutamente indecorosas. Ao nível de tudo, ao nível técnico, ao nível de atitude, ao nível de empenho, ao nível tático, foi tudo mau. Completos apagões. E acontece no esquema de Anselmo e acontece no esquema de Vítor Bruno. Talvez com maior gravidade no esquema de Vítor Bruno, porque nessa altura podíamos passar para a frente no campeonato. Mas foi um apagão. E isso deixa-me um bocado pensativo. Quer dizer, podemos pôr em causa o Vítor Bruno, podemos pôr em causa o Anselmi, e acho que há motivos para isso. Há opções inaceitáveis. Por exemplo, na segunda parte nós só não marcamos porque nós desistimos de ter meio campo. Passamos a ter defesas e atacantes.
E não é assim que se joga futebol, cara. Não é assim que se joga futebol. Eh, Mas o meio campo nunca existiu, nem na primeira parte. Já bem, agora. ao menos, mas tinhas lá gajos, ao menos. Era o principal erro. Não, mas lá está, as bolas surgiam porque o meio campo não estava lá. E as bolas eram É, metidas. é verdade. Sim, mas a tua solução para isso é tirar os gajos. Não, é tirar os gajos. Se fosse tirar os gajos e meter a bola na frente, mas é que nem isso fazias. Pois Depois querias também. chegar lá com a bola sem os gajos. De facto, é complicado. Bem, É, foi demasiado mal. Se lembrar do jogo, é aqui demasiado. Na primeira parte, passes de curto alcance a sair, recepções de bola, tipo, o Moura tem 3 vezes a bola a passar-lhe por debaixo do pé, coisas deste género. João houve Mário ali, inacreditável. Oh, meu, houve ali foi demasiado mal. uma altura, tipo, depois dessas tais oportunidades em que nós tivemos ali 2 ou 3 lances e que parecia que há um então em que o Fábio Vieira tem a bola controlada e temos para aí 4 gajos a atacar a última linha do Estrela e o Fábio não consegue fazer o passe. E era um passe tão fácil de fazer, desde que não fosse para o golo, provavelmente ia dar golo. Mas eu acho que nem isso acabou por não sair e mais uma. E depois o próprio. Outras coisas que me irritou muito. O Estrela jogou com um gajo a correr atrás e o segundo gajo que aparecia a correr é um, é um médio defensivo que estava a jogar mais adiantado, aquele Boca ou caralho. Ah Sim, pá, mas se um os Ia dois. gajo, marcar um chouriço. um gajo de Sim, uma é ele que dá de cabeça para o golo. ele que É ele sofre que o saca o penalti. penalti. Ele teve fundamental no jogo. É pá, mas é um gajo péssimo, pá. Um gajo que não tem lugar na equipa B, meu. Na nossa equipa B. Não, eu não percebo como é que nós conseguimos perder contra estas equipas, mas, opá, mas é tudo na base do empenho, porque tecnicamente, e mesmo em termos físicos, mesmo em termos de dinâmica, não sei o quê, opá, muito mal os jogadores. Há um jogador interessante no Estrela, que é um ex-jogador das camadas jovens do Porto, no meio campo, pá, mas muito desacompanhado. E pronto, é para este nível Estrela, é bom para este nível Estrela, não para mais. Opa, Paulo Moreira, não é? Paulo ou É da Pedro? Eu ia ao vivo no barzinho para aí há 2 anos, quando fui lá ver o torneio de exatamente, verão. não, ele era da geração Baró, Fábio Vieira, Afonso Sousa, é desses gajos. Mas, aliás, jogava pouco por causa disso, não é? Porque tinha Então os é da Vitinhas, geração campeã europeia. sim, mas ele não, eu acho que ele não chegou, ou se chegou, não sei se estava nos convocados, mas não sei se ainda estava nessa altura, no Sub-19. Mas opá, o também custa, é o tipo de. E depois é outra coisa. Eu acho que não foi pela tática, mas se fosse pela tática, este Estrela é orientado por um gajo que nem sequer devia ser treinador. O que o gajo é que é ex-dirigente esportivo que está lá a fazer o, uh, alguém se lembrou dele para treinar sub-23 do Leixões, não é? Não é Pis? É verdade. E depois a partir daí. Quem se lembrou é o Paulo Lopo, que está no Estrela, estava no Pois, Leixões, não é? pá, E agora mas está no deu, presidente do Estrela. Pá. mas deu merda, não é? Nos sub-23 do Leixões, apesar de começar a correr bem, depois no final Não, não foi grande coisa. Mas não, eles Não, foram. Bastava o empate com o Estoril, só que o Estoril ganhou, então foi o Estoril campeão. Senão era o Leixões campeão. O que deu merda foi depois ele ter insultado a Sofia Oliveira. foi isso. Pronto, então pensei que tivesse sido outra coisa. Pronto, mas insultar a Sofia Oliveira pode acontecer, ela também não faz muito para não ser insultada. Tem opiniões fortes, não estou a dizer opiniões erradas, isso pronto, é por cada um. Mas eu acho que esse gajo surge como treinador, claramente, não muito capacitado para o efeito, e claramente porque é amigo do presidente, não é? E o adjunto é um dos gajos que dos treinadores de camadas jovens do Porto que eu me lembro, é dos piores que já vi. É o Malafaia. Portanto, isto é a equipa técnica do Estrela. Se eles nos ganhassem por acaso, eu acho que o jogo ganharam-nos mais na raça do que na tática. Acho que até taticamente, enfim, o Estrela não sei se, apesar dos muitos elogios dos comentadores que o Lamas fez questão de referir há bocado, acho que não jogaram nada especial. Acho que um Porto medíocre que tinha ganho este jogo
ao Estrela. O problema é que nenhum Mas há- Porto medíocre apareceu. O E que isso lixa é também... a questão da raça. Como é que podem ter mais raça e como podem ter, não? Se foi pela raça, Está bem, mas raça tem todos, não é? Mas depois, quer dizer, nós temos melhores jogadores, não é? Temos melhor tática, temos melhor treinador. Pá, a raça não devia chegar, não é? Mas a verdade é que chegou neste jogo, e chegou no tal jogo do Nacional, algumas partes do jogo do Gil Vicente. Portanto, eu acho que há decisões difíceis a tomar. Porquê? Porque se fosse treinador era fácil de resolver, não é? Era fácil o dizer, nosso problema, se fosse treinador era fácil. Já resolvemos isso dessa forma com o Vítor Bruno. Chegamos à conclusão que não é isso. O problema não é esse. Pelo menos começo a achar que não é em grande parte o treinador. olha, então vamos ouvir Vejo coisas que via com o Vítor Bruno, continuo a ver. Portanto, é jogadores, é direção, nomeadamente esta gestão disciplinar destes problemas disciplinares que os jogadores têm. Isso é um problema da direção, não é? Portanto, é uma coisa que vai muito para lá do treinador. E depois é a qualidade dos jogadores também, que é uma coisa que começa a afligir muito. E nem digo qualidade tanto qualidade técnica, porque eu isso acho que temos jogadores suficientes para construir uma equipa que fique em terceiro lugar, segundo ou coisa que valha. Se tivéssemos um bom treinador, tínhamos equipa para lutar por coisas melhores. Mas eu acho que preocupa muito a equipa ao nível da capacidade de reação às adversidades, das características de liderança que nos faltam, da própria... faltam-nos homens, pá. Faltam-nos homens. E nem é uma coisa que tenha a ver com a idade. sim. Tenho aqui vários temas, eu só comecei a agregar alguns, portanto depois vamos ler os comentários, porque lá estamos como demos um dia, ainda temos mais comentários que o habitual e vamos ouvir os desabafos dos nossos ouvintes, também nos estão aqui a ouvir, mas queres escolher treinador, jogadores, treinador-direção, jogadores-treinadores, o que é que queres atacar primeiro? Pelo que estavas a dizer, Prata, e passando depois para o PIS, é então jogadores-treinadores, é isso? Os problemas que temos que atacar? Queres escolher? Direção. O treinador é o mais fácil, não é? Uhum. Mas queres ouvir primeiro a rasgar nos jogadores, no treinador? Não sei. A parte do treinador, enfim. Então pronto, vou deixar o treinador para ti e começo com os jogadores. Pis, jogadores. Jorge Pinto. Por mim haviam jogadores que não calçavam mais porque não são merecedores de vestir de azul e branco. O Filipe. PP deveria ter sido afastado, é fazer um plantel novo na próxima época. Temos uma boa notícia deste jogo. Alan Varela castigado. Espero ver o Tomás de início. Falta muito para acabar a época? Questiona ele. Pedro Constantino. Completamente à deriva e honestamente não sei qual a solução. Julgo que este plantel vai conseguir a proeza de despedir dos treinadores numa só época. Seja justo ou não, parece-me que o Anselmi não vai ter condições para começar a época. Que tempos! E pronto, lá está. É muito difícil estar a separar isto porque depois o pessoal começa inevitavelmente a relacionar aqui os jogadores e o treinador e algo deste género. E vamos ter de certeza mais comentários para a frente, mas deixa-me ler mais um. O Davi Assanhada, que faz outra vez essa ligação dos jogadores e treinadores. Já não dá para disfarçar. Anselmi recebeu um Mora e um exército de sacos de areia, mas conseguiu a proeza de não lhes ensinar nem a ficar em casa. Isto é deplorável e demasiado triste. Continuar assim? Só com fé. E já nem falo de quem está acima. Portanto, jogadores, treinadores, direção, no fim vai dar tudo ao mesmo, mas depois então continuamos a ler. Possivelmente haverá mais comentários a falar de jogadores. Este foi só os mais antigos que eu fui agregando. O problema são os jogadores, piche. Vamos arrumar quantos? Do jogo de ontem, quantos é que arrumamos? É que já... Não é questão dos jogadores, pá, é assim. No nosso grupo do WhatsApp também havia pessoas a querer arrumar e que identificaram-os. Não sei se tiveste a par, não? Sim, opa, mas os jogadores, assim, e temos alguns casos, porque lá está, tu tens alguns jogadores e então alguns ok, não fazes a mínima ideia daquilo que podem dar porque nunca te mostraram nada do que podem realmente dar. Tipo, um William Gomes, tu não sabes lá nenhum, é um puto, sabes lá o que é que vai dar, não sabes.
Agora tens outros gajos que tu já sabes o nível que já chegaram e portanto tu sabes que bem espremido podem dar qualquer coisinha, não é? Um Varela pode dar muito mais do que tem dado até agora. Um Fabieira pode dar muito mais do que tem dado até agora. Um PP pode dar muito mais do que deu até agora. O próprio Samu, quando entrou na equipa, teve logo uma entrada retumbante, não é? Aquilo foi uma entrada espetacular. Portanto, alguma coisa tem de ser feita para conseguirmos trazer o nível exibicional destes jogadores àquilo que eles já demonstraram. Pronto, isso é uma coisa. É claro que há outros, tu olhas para aquilo e é difícil, por exemplo, num Noyan Pérez, poder estar a dar tanto dinheiro por ele, é porque ele, em algum ponto da carreira dele, ele já teve que mostrar alguma coisa, não é? O próprio... Não temos que dar, ou temos? Não temos, acho que não temos. Mas na entrevista do Vilas Boas ele disse que em princípio ia ser assinado. Mas pronto, isso é Também outra disse que coisa. no Anselmo ia continuar. Sim, sim, sim. E eu acho que nessa entrevista ainda vai ter que engolir muitas coisas. E agora também o outro caso, qual era? Bom, o próprio Otávio. O Otávio, pronto, aí já pode estar a dar se calhar deste muito dinheiro, porque ele foi dando se calhar sinais que podíamos ter ali um central de exceção, pá, ou assim no género. Mas pronto, aqui o problema, para mim, é a falta de referências no balneário. É alguém que chega aqui à beira, e a mim até eu não consigo perceber, mas lá está, pode haver também ser confeitivo, é um Marcano, chega à beira do Otávio, só sou o Marcano nem sequer se acabou, o Marcano nem sequer sabia da festa de aniversário. Pode ter acontecido isso, aí ele nem sequer sabia da festa de aniversário. Achas que o Otávio ia convidar o Marcano ou o Gruites para a Claro. festa de aniversário? Estás a ver? Pode ter sido isso. Porque senão ele chegava à beira dele e disse, vais fazer o quê? Vais fazer o caralho, meu, estás a brincar? Nós de 15 em 15 dias somos esperados pelos Super Dragões. Ficamos de castigo num hotel 5 estrelas, embora a cair aos pedaços. Ficamos de castigo e tu vais armar o cão. E depois, quer dizer, e depois vais meter. É que aquilo pareceu tão inocente a festa de aniversário que toda a gente estava com o telemóvel. Toda a gente estava com o telemóvel. É que aquilo nem sequer era puteiro, percebes? Aquilo eram mesmo amigas. Ou, apesar de elas estarem vestidas assim, não eram puteiro. É inacreditável. Porque elas estavam todas de E telemóvel se na eram, mão. estavam claramente numa noite de folga. Não, exatamente. Estavam com o telemóvel na mão. É vergonhoso. É assim, é de meninos. Pá, o gajo tem 22 anos, é de meninos. Não... E o Marcano, pá, não temos líderes no balneário. Não temos líderes. E o próprio treinador, para mim, não se está a assumir como líder. O Diogo Costa, nós já sempre soubemos que não ia ser um líder. Não é dentro do campo. Duvido que seja no balneário. O Marcano, a mim, opá, enfim, e pronto, pá, estamos reféns, ficamos órfãos de um líder, e por cima, quando sai um treinador carismático como o Conceição, quando sai um capitão carismático como o Pepe. E agora parece que é tudo à Lagardère. Quando sai também um presidente carismático como o Pinto da Costa, não é? Que bastava estar presente e há logo aquele respeitinho. Pá, isso aí, pronto, mas isso aí não há nada a fazer. E portanto nós estamos reféns de liderança. Agora, queremos rasgar nos jogadores? Opa, os jogadores que não estão a jogar nada este ano, tu se quer para o ano, num modelo certo, num sistema certo, motivados, comprometidos, vão dar muito mais. E tu sabes de alguns que já deram, outros, olha, estamos à espera que deem alguma coisa. Mas muitos, tu já sabes que podem dar muito mais. Sim. João Mários e por aí fora, e afins. Olha, vamos ler mais um bocadinho agora de treinadores e depois tem que ir aos outros comentários que são muitos para depois eu Já agora, pegar. mas concretizando essa história dos jogadores para pôr a andar, acho que há um perfil claro que é estes gajos burros de fazer festas até às 4 da manhã, dia anterior de treinos, essa gente é para correr, não é? Gajos que vêm para o Instagram desafiar o treinador, por muito que esteja de saída ao treinador, é para correr com eles, não é? Esse tipo de gajos de indisciplina. E depois há os gajos que já se viu que são fracos. E esses, espero que haja uma avaliação sobre eles. E, por exemplo, especificamente este Pérez, eu acho que o que ele mostrou este ano faz, pelo menos, tem que se negociar muito bem esta opção de compra, porque
se é os tais 18 milhões ou lá o que está, não. Definitivamente não. Definitivamente não. Muito bem. Sobre treinadores ainda, Jorge Pinto, já não acredito nem no sistema, nem no nosso treinador, que se mostra incapaz de convencer e que nada aprendeu, que em Portugal não se joga como na Argentina. Portanto, era rua com ele. Marco Pinho, o menor dos culpados é o Anselmi. Portanto, aqui é até positivo. Filipe, o problema nunca foi Vítor Bruno. A corda partiu para o lado errado, está visto. Pedro Almeida, o que dizer? Que o Anselmi não é treinador para o Porto, que os abutres vão tentar tudo para voltarem a ter a mama que os alimentou durante estes anos todos, que a Páscoa já passou e o Pinto da Costa não ressuscitou. Comentário, pronto, já mete treinador, já mete direção, e depois vou ler os comentários de forma na mesma cronológica e que vai meter todos os assuntos. Vou só acabar aqui com os que eu tinha apanhado, que eram mais de época, que era o André Silva a dizer: o que vale é que se calhar mesmo em quarto lugar chegamos à fase de Liga da Europa League, é mal demais, falta de empenho, profissionalismo e dedicação. O Anselmi também não parece ter mão nisto. Temo pela nossa figura no Mundial de Clubes. Pronto, aqui mais alguns comentários que poderei continuar a ler e vou continuar a ler, mas não sei se querem dizer mais alguma coisa ou se continuo aqui nestes comentários mais gerais, se calhar continuo mais um bocadinho. Vou ler aqui um longo do Filipe Leite e depois se calhar paramos três para ouvir um bocadinho vocês. Vão ser 3 pontos a precisar de reflexão, desabafo. Presidente e o seu staff, jogadores e treinador. Temos aqui o Filipe Leite, afinal, que vai agregar todas as situações. Precisamos ser honestos. Nenhuma das partes estão isentos de culpa e nós adeptos também não. Terceiro, o nosso treinador, o Anselmi, parece um pobre coitado perdido, que uma parte vítima da situação, mas culpado também, vítima por chegar a clube principalmente dividido, que qualquer coisa que faça vai ser criticado. Chegou em janeiro sem conhecimento da Liga, não queria ganhar só 7, ia tentar ganhar e deixar-me de teimosia com jogadores que só sabem jogar noutro esquema. No ano seguinte pedia mudanças nos jogadores. Mas o que acho pior, acho que qualquer treinador português parece perceber mais de tática que Anselmi. Assusta-me muito. Eu pareci que leio qualquer coisa mal, mas... Segundo, entre jogadores sem compromisso, outros sem qualidade e outros, por muito esforçados que sejam, não servem ao clube. É preciso limpar mais de metade. Dá a impressão em muitos que jogar no Futebol Clube do Porto é um favor que fazem e não uma satisfação. Não me importava de pegar no Castro a trincar a língua do que o João Mário ou o PP, que me parecem despreocupados. Arranjar jogadores com compromisso parece-me mais complicado que arranjar qualidade. Primeiro, votei neste presidente porque precisávamos de mudança. A verdade é que desportivamente tem sido um ano de completa desilusão, porque apesar de fraco rendimento não tivemos uma aposta afirmativa na nossa formação, que servia para mascarar este terrorismo desportivo. Apesar da má época da B e um sub-19 a deixar fugir o título, acredito que temos elementos já para serem alternativas na A. Sobre a construção AVB, dizer que está na hora de se formar projeto que irá concorrer contra a AVB, para ver se tem no futuro opção de votar. Bem, não é mais resumido, mas envolvendo todos os pontos, aqui o Filipe Leite, habitual ouvinte, foi dizendo. Piscas, pegar mais um bocadinho? Ou tu, Prata? Há uma coisa que eu me esqueci de dizer do Anselmi, quando falamos sobre o jogo, que é a questão da linha defensiva, que isso aí acho que é culpa do Anselmi. Não perceber que uma linha defensiva formada por Eustáquio, Marcano e Zé Pedro vai ter problemas de controle de profundidade é não conhecer os jogadores. Eu vinha falando disso aqui, não é? Tipo, opá, estes gajos estão a cumprir, não é? Mas opá, não foram feitos por este esquema. Claramente, nenhum dos três. O Eustáquio muito perdido. Opá, mas ele tem que andar atrás do Kikas? É isso? Não. É o que se lhe muito pede, perdido. Corre, mas muito perdido, meu, muito perdido. Sim, mas o Eustáquio sempre foi um bocadinho assim, não é? E portanto, estávamos aí a falar de jogadores muito esforçados, mas que não atingiram o seu princípio, sua curva de incompetência quando chegaram ao Porto, que é um dos grandes exemplos, é o Eustáquio. Sim, mas no Eustáquio lá está, tens o exemplo do Conceição,
seja o que for, mas vês o gajo a aparecer na área a finalizar em jogos da Liga Europa, tipo, estou-me a lembrar, tipo, aí Leverkusen em casa, ou uma cena assim. Tens um gajo em todo lado com uma intensidade brutal, se calhar com uma noção melhor do Porto, não é? Eu acho que as Isso. correrias do Eustáquio dão mais jeito com ele um bocadinho mais à frente, porque ali naquela posição, opa, é um gajo com muita noção do jogo, com muita... é difícil. Não é para um gajo esforçado. Pá, só que nós não estamos a ver mais ninguém naquela posição a não ser o tal Pérez, não é? O tal... o Tomás Pérez, ou mesmo o Neon Pérez, mas para o Neon Pérez jogar naquela posição teríamos um dos gajos do lado ser, por exemplo, o Marcinho ou o Moura. Não ficamos com os três centrais e já passamos esse calvário e felizmente já ficou lá para trás. Mas acho que aí a história dessa linha defensiva ter problemas com o Kikas, isso é um problema que era fácil, mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Era fácil de perceber, não é? Mas pronto, era isso. E a questão do passado um ano, precisamos que se comece a formar a oposição, enfim, não sei até que ponto isso é... Primeiro, acho que a oposição não se faz rogada em criticar e tem gajos que se fartam de fazer tweets e entrevistas, portanto, não parece ser esse o problema. Há 3 anos das eleições já estamos preocupados com isso, não sei. Acho que é mais perto das eleições é que convém vermos e aí já podemos avaliar melhor o que é que se passou com o Vilas Boas, não é? Não é logo no primeiro ano, parece-me um bocado coisa de género. Como é que se chama esta geração de agora, dos TikToks? Parece uma cena de imediatismo, não é? Acho que vamos com calma. Não é? Mas eu não leio o que ele disse dessa maneira, leio no sentido de que, como é óbvio, ouvimos muito a questão da crítica, nomeadamente e até vou ler o comentário e depois digo o que eu vou dizer, porque eu já estava a ler a seguir e se calhar já estou um bocado filado nessa situação, que é a Tatiana Ramos está a dizer, faz amanhã um ano, que é hoje, não é? Do ano zero, que muitos escolheram. Quando qualquer equipa nos abafa desta maneira, o feito do Laje torna-nos mais ridículos. Não jogamos nada, sem atitude, sem mística, que se foda aos milhões, eu quero o meu Porto de volta. Triste nação. Aqui nesta questão, na questão, eu pensando no que o Filipe Leite estava a dizer, é do tipo, nós aqui falamos sobre as eleições, e falamos 2 vezes, não é? Porque já tivemos na outra situação. Eu dos 3, se calhar fui mais, o que demorei mais a questão da gratidão e não sei o que, é algo que me diz muito na vida, e então no Porto, que faz parte mais do que a minha vida, seria algo muito difícil de mudar. Não vou estar a repetir a história das eleições, mas tomamos uma decisão na altura das eleições, que no meu caso também foi o AVB, e se calhar foi o mais difícil a chegar lá, por muita coisa que se passou nas eleições. Tomei essa decisão naquele momento, com aqueles dados, etc. E, portanto, naquele momento foi esta decisão e para a frente somos Porto na mesma, digamos assim, não é? Tipo, eu ontem aos 94 minutos estava ainda à espera que a bola entrasse para empatarmos, porque acreditava, mesmo que se fosse uma pessoa minimamente sem os sentimentos à flor da pele, percebia que aquilo não ia dar em nada e que nunca iríamos chegar lá. Mas uma pessoa está sempre a acreditar. E, portanto, fizemos a decisão e isto ao Filipe Leite, o que ele está a dizer é que depois, daqui a 4 anos, volta a decidir com os dados que tiverem. Portanto, muito que se fala aí, tudo bem, tranquilo, falem, preparem-se e depois, na altura certa, voltamos a votar, que é isso que nós fazemos, não é? O que se faz numa democracia, vamos votar e na altura vamos decidir. E depois decidimos se é pela questão financeira, se é pela questão dos resultados, se é pela questão da gratidão. Eu não foi pela questão financeira, não foi esse palavreado que vocês falam muito, e por isso é que seria quase sempre pela questão da gratidão, mas foi ali algumas cenas que eu não concordei com o saber estar. E isso é algo que me diz muito. E pronto, e portanto, até a mim nem foi a questão financeira que fez optar e não sei o quê, e eu desvalorizo um bocado isso, que nem deveria desvalorizar, obviamente, ainda por cima sou um árbitro. Nem foi a questão do clube poder desaparecer, não é? Do clube poder desaparecer. Mas a mim não foi, sabes? Eu sei. A mim foi a questão das atitudes. Eu sei que, tipo, é muito emocional e passa para o segundo plano. Foste um dos lesados da AGE. Não, nem foi a AGE, não foi só isso. Eu sei, a questão da renovação no dia ou 2 dias antes,
questões de palavra, tal como a gratidão, são questões que leva a peito. E, portanto, é isso. E depois também a questão do ABB e da forma como fez, etc. Foi tudo muito bonito, pelo menos Mas a isso mim, que tu estás a passou-me a dizer mão não pelo foi eu pelo. que disse o comentário, acho eu. Mas Não, não, pronto, eu depois vou ler. Isso que estás a dizer é outra coisa. O Isso que, o aí que eu é estava a dizer diferente. é, o que eu estava a dizer é que foi o que eu interpretei, ou seja, há muito alarido, não é? Esta questão, houve muita questão, vocês os 20 os 80 é que tiveram culpa, algo deste género, porque se fomos nós, ainda passou muito nas redes sociais, aquela frase do Pinto da Costa, vocês é que estão a decidir mal, não, nós decidimos com os dados que tínhamos e escolhemos o coisa, não fomos nós que fizemos mal. Nós escolhemos com as opções que nos deram na altura. É por isso que está a correr mal? Não, está a correr mal. Nós já sabemos que isto iria acontecer uma vez, que Pinta Costa iria deixar de ser, mas mesmo que o Pinta Costa tivemos anos mal, como é óbvio, mas estamos todos a querer lutar para o mesmo. E estamos aqui muito a tirar o dedo uns aos outros, mas ok, tranquilo. O que eu interpretei do Filipe, o que o Filipe Leite estava a dizer, ok, vamos ter outra alternativa e depois volta-se outra vez, etc. Tranquilo. O que aconteceu a partir do momento que apareceu um candidato em condições contra o Pinto da Costa é que acabou. O Porto que nós estávamos habituados acabou. Vai passar a Certo. haver um Porto Dividido. Exatamente. E é Certo, é normal, isso. caralho. Certo, tranquilo. O anormal era o que aconteceu antes. E E nós só volta a estar unido, tiramos certo, muitos dividendos disso. claro. Mas E agora, só, é que o normal só volta quando a bola entrar lá dentro. E só quando volta achar se correr responsa. tão bem como correu com o Pinto Claro, da já se Costa. sabe E isso. acho Já que se já sabe sabemos que isso. isso vai ser muito difícil, não é? Já sabemos que isso vai ser muito difícil. Muito bem, continuando então. Palavras para quê, João Paulo? É uma mistura de incompetência, atitude, vontade, desorganização, qualquer equipa nos ganha e pior, envergonha. Só mais uma nota. Primeira vitória do Estrela em casa este ano. Ainda depois de tudo o que aconteceu no Dragão, palhaçada, vergonhoso. E ele não tem aqui uma continuação. Mesmo, isto era um jogo onde a motivação não podia faltar. É o azul e branco a corroborar o que ele está a dizer. Pronto, nós também comentámos aqui o jogo do Dragão, não é? Que foi com bastantes incidências, que até terminou com aquela cena no túnel e não sei o quê, e que depois o AVB, aquela frase que ficou aí. AJ Cruz 72. Quando pensas que não podes piorar, ainda temos novelas mexicanas. À semana e banho de bola do Estrela. Anselmi, és treinador do Porto, não és diretor de comunicação. A equipa só começou a jogar quando o Estrela deixou e baixou linhas. Não dá para vender a vaga do Mundial de Clubes? Não era mal António pensado. Gramacho. António Se Gramacho, a fosse minha bem filha, pago, e financeiramente ficava resolvido. António Gramacho, a minha filha nasceu no dia 24, no fim do dia, e quase a primeira coisa que fiz foi fazê-la de sócia. Hoje estou arrependido. A época não pode acabar já. Abraço. A época não pode acabar já? Pergunta ele. Abraço. E o porra, Diogo arrependido. Torres, é isso, é o Diogo Torres, que também é um dos nossos habituais comentadores, está aqui a dizer, nunca é um arrependimento, os presidentes, os treinadores e os jogadores vão e vêm, mas o nosso clube será eterno. Hoje estamos no Claro. modo de baixo, no futuro estamos na de cima, e o amor pelo clube não desaparece. Meu, isso, lá está, e também lendo nesta, é o que me tem sabido melhor, porque sabido melhor é o facto da minha filha, em particular, ter estado a viver, infelizmente, esta época, mas está lá a viver intensamente. Tipo, ontem foi mais outras para a cama a chorar e não fechou a porta e não falou com ninguém e se calhar não é boa educação, mas oh meu, é Está brutal fantástico, estás a brincar. ter alguém a partilhar esse sentimento comigo, portanto é brutal. Continuando, portanto isso é o melhor da época, apesar da época estar a ser miserável. Garcia Cigano, que vergonha, total falta de entrega, não temos futebol para ninguém, nem sei o que dizer. Dá dó ver este bando de florzinhas em campo. Kiko Alves, vou ler aqui assim de esguelha, vocês chamem aí coisas que vão aparecendo, que ainda estou nos comentários de ontem e hoje já surgiram mais alguns. Kiko Alves, mais do mesmo, compromisso não existe, a Liga Europa ficou garantida e eu temo pela próxima época, não se verifica ponta de interesse em melhorar e já que estamos numa de meter jogadores a jogar para não valorizar ou valorizar ativos, PEP ou PP, deve ser PP, que metam a malta da equipa B. Tem que ser PP, obviamente. Vítor Bruno tinha razão, ele não era o problema. Este plantel não vale a ponta de onde estão. A que horas chegam os jogadores? Hoje merecem a espera à porta. E tiveram alguma? E o Diogo Torres, parece aqui
é o que temos. Como comentário ao não há muito a escrever, é o que temos, e um emoji a querer dizer asneiras por todo lado. Pronto, vou buscar os comentários ainda do post de hoje, em que avisei que não tínhamos então gravado ontem. Deixa eu ver o que é que aparece. Temos então o Nuno Leal. Já nem há palavras para tudo o que se passa em campo e fora também. Primeira parte foi miserável, foi 1-0, mas podiam ter sido 2-3 ou 4-0. Contra o Estrela, das piores equipas do campeonato. Ouvir o treinador falar de compromisso numa grande resposta na véspera e ver o jogo, onde zero compromisso foi visto, resta-me perguntar, mas o que raio se passa nos treinos, para estarmos num nível tão mau? Segunda parte, nem nada melhor até ao 2-0. Quando finalmente a equipa apareceu acordar, pelo menos viu-se algo, mas insuficiente para sequer empatar. Eu quero ser benevolente, entender que é o ano zero, que o treinador está a tentar implantar um sistema novo, mas não dá. O sistema com estes jogadores não funciona. É um erro insistir e está a colocar em causa a época desportiva. Para isto, mais valia ter mantido Vítor Bruno. Tudo muito mal. Tem assim alguma coisa a acrescentar do que ouviram? Ainda há mais para ler. Só para fazer aqui a pausazinha. Alguma Eu acho coisa? que vai tudo no mesmo sentido, portanto. Sim, é isso. Vai tudo estar a bater forte. João Francisco Ferreira. Deus nos livre que todo o mercado de verão seja feito em função do Anselmo. Parece bom moço, mas não dá. Demasiado verdinho para este nível. Na fase em que estamos, precisamos de um treinador de processos claros e fáceis de perceber. E nestes 3 meses e pouco ainda não percebi minimamente qual a ideia do jogo do Anselmo, tirando a expor as defesas às suas fragilidades mais visíveis. Não podemos ter uma equipa refém de um dogma assente em pés de lama. Os hipsters de bola gostam muito dessas balelas de continuidade de projeto, mas continuo a querer acreditar que o projeto do nosso Porto é ganhar, ou pelo menos acreditar num caminho para tal. Quem é este comentário? João Francisco Ferreira. Gostaste? Interessante. Não é, não estou a dizer que ele tem razão, mas é uma das coisas que mais me preocupa. É que isto seja uma coisa de hipster da bola. Tipo, estamos a ser early adopters numa nova forma de jogar, de risco máximo, mas que não há preocupação na implementação de haver bases sólidas para essa implementação, não é? É o risco pelo risco. E é das coisas que mais me aflige neste esquema do Anselmi. Mas pronto. Não digo que é assim, mas é uma coisa, mas tenho medo que seja. É isso, a confirmar-se que é isso que está em mente, ou que vai continuar a ser, fixar a ideia sem ter em conta o contexto, pode ser mau, como é óbvio. A falta de nervo deste grupo de gente é deprimente. Esqueci-me de dizer que é o 1893. Dos jogadores à direção. E hoje, passado um ano onde votei convicto no AVB, não tenho a mesma convicção de que para o ano isto vai ser muito melhor, ou ele aprende rápido a liderar, ou vamos sportingizar num modelo acelerado. Era tão fácil castigar o PP na altura do Vítor Bruno, tendo em conta que já nem para vender serve. Era tão fácil castigar os meninos da noite e não os mandar para o banco. Não como exemplo para estes camelos, mas como exemplo para quem vem a seguir, como exemplo para os miúdos da formação. Como nota final, acho que vivemos num paradoxo fodido de resolver. O ABB não pode despedir o Anselmi, mas também não pode deixar de olhar seriamente para os treinadores que vão sendo possibilidade no mercado. Não precisamos de alguém que compita, precisamos de alguém que ganhe. E pronto, vai um bocado de encontro ao início do nosso episódio, não é? E à questão do castigo e de aproveitar esta situação para isso, se calhar era de facto. Esse é o grande dilema agora. É mesmo o que fazer com a aposta que se fez no Anselmo. Fez-se uma aposta de médio prazo e parece ridículo se estávamos convictos que era o que tínhamos que fazer, e eu falei disso logo nos primeiros tempos de Anselmi, logo, sobretudo, mal ele foi anunciado, este é um perfil de médio prazo, depois insisti outra vez nisso e recebi críticas violentas de alguns dos nossos ouvintes. Um beijinho grande para ele. Quando foi a altura dos ajustes de mercado, disse a mesma coisa e as coisas estão a correr da maneira que eu pensava que ia correr. Se calhar
não acreditava no quarto lugar, mas acreditava que estávamos completamente fora da luta pelo título, íamos estar completamente fora da Liga Europa. Isso passou-me logo pela cabeça logo em janeiro. Mas a ideia é, estamos mesmo convictos que é isto? Que é este gajo? Se estamos convictos que é este gajo, não resta outra opção senão deixá-lo construir um plantel. Não há outra hipótese. Mas a dúvida é que eles E é têm isso que metido. apesar de tudo, é isso que o Presidente diz. Certo, mas por exemplo, o exemplo que já li aqui, ou hoje, ou nos outros dias, tipo, vais buscares o moço, o puto argentino para o meio campo, e não o mete a jogar. Não é com a tarimba dele, não é com a escolha dele, não é para a Isso é posição muito dele. estranho. Isso é muito Tomás? estranho. Isto no sentido que estás a dizer, vou fazer um plantel, tipo, teve a oportunidade de ir buscar, e pelo que, lá está, esses tais rumores, parece que surgiram aí 2 ou 3 jogadores, tipo o Thomas Handel e não sei o que, não sei o que mais, que não vieram porque ele, não, se é para ir buscar qualquer jogador, eu não quero, eu quero os meus. Então, teoricamente, foi buscar o Tomás e algo desse género. E, tipo, porquê é que não joga? Porque Não é um quer gajo de queimar o 19, homem. acho que é um gajo de 19 anos. E Pronto, eu que sei. tem que fazer o seu caminho como o William Gomes tem. Não era um Uma gajo para hora, imediato, mas isso estava na cara. Uma coisa é ele ir contratar um gajo ao México de 24 anos, um médio, e depois não o pôr a jogar. Outra coisa é ele indicar um gajo de 18 anos e depois não o pôr a jogar. Eu acho que já o podia ter posto, porque quem está no lugar dele não está a fazer grandes jogos. Mas percebo que não o ponha. Eu continuo a achar é que é muito difícil. Eles vamos admitir que eles estão convictos que é isto que queremos, que é o Anselmo. Então vamos lhe dar a possibilidade de construir um plantel e de preparar uma época. Tudo bem. Mas qual é o problema? O gajo já vai fazer isso com uma mancha de uma época anterior muito, muito abaixo do esperado, mesmo dando o benefício da dúvida de que estamos a fazer uma pré-época. Não é? Uma pré-época longa. Mesmo dando esse benefício da dúvida, o que nós temos visto é pouco. É pouco, não é? E isso vai ser uma coisa que vai cair sobre ele, e é o que disse o Pires. À primeira derrota, meu Deus, vai ser o problema. E aí vamos estar a foder 2 épocas. sim. É Ou isso então que não. Ou então vamos fazer como estão a fazer os gajos do United. Opa, o Amorim só é despedido se descer a divisão. Como não vai descer, não há a mínima hipótese de ser despedido, mas ele está em quê? Ele está acima do antepenúltimo. É isso que nem sei como é que está Sim, agora a classificação. 3 últimos, acho eu. 3 últimos, tirando os 3 que já desceram. Exato. Algo Ok. desse género. Portanto, é assim, estamos nessa. Mas está a lutar pela Liga Europa, não te esqueças. Mas é isso. Exatamente. Mas a Liga Europa, ok, tudo bem. Só dá o acesso à Champions. Sim, é verdade. Eu começo a achar que da Premier League qualquer equipa ia à Liga Europa e chegava à fase final da competição. Mas pronto. E vem até ao Wolverhampton, no caralho. Qualquer equipa. Mas eu acho é que Até o Aston Villa na Champions contra o PSG, né? Sim, mas Aston Villa anda lá em cima. Eu acho é que estamos a dar sinais contraditórios. Por um lado, na entrevista dizemos Anselmo já está para a próxima época, ou seja, como quem diz, pode perder os jogos todos até o final da época que fica, ok, isto é um treinador de projeto e não sei o quê, mas depois, por outro lado, perde com o Benfica, vai tudo para o hotel. Não é? Por outro lado, há estes pequenos sinais de insatisfação que o Vilas Boas vai dando. Ou ele, cada vez que der estes sinais, tem que deixar muito claro, não, isto é para os jogadores, o treinador está comigo. Ele tem que se esforçar mais para defender o treinador, se é esta a solução que ele quer para a próxima época. Tem que deixar muito claro que este é o nosso treinador e vai fazer, pelo menos vai até janeiro da próxima época. Senão, vai acontecer o que aconteceu com o Schmidt este ano. Já começou tremido, perdeu 2 jogos, foi com caralho. E depois o treinador que veio a seguir é que teve que levar com... Por acaso, o treinador que veio a seguir, que é o Lage, que é um gajo que não é nada especial, tem um plantel que é o melhor plantel do campeonato.
Mas isso não vai ser o caso aqui. Nós, por muito que investamos na próxima época, nós não vamos ter o melhor plantel do campeonato. E vamos ter um plantel extremamente condicionado a um sistema de jogo que é sui generis. O Rui Borges que o diga, que viu-se e desejou-se para ir a dar o sistema do Amorim, e andou quase meia, desde que lá está, metade do tempo foi a tentar adaptar-se a esse esquema. E acabou por voltar a esse esquema. Caso contrário, arriscava para não ganhar o título. E vamos ver se ganha. Portanto, o que pode acontecer na próxima época é o pior de dois mundos. É despedir o treinador à segunda jornada com um plantel feito para um esquema que não é fácil de encontrar um treinador para abordar esse esquema. Mas eu acho que se o Mundial acontecer mal, ele vai embora antes da próxima época. Está mal. É muito em cima. Mas quando digo correr mal, é correr mesmo mal, é do tipo ser uma vergonha, né? Porque lá está, as equipas aparentemente na nossa cabeça europeia, se calhar até são mais acessíveis e tal, e pronto, e as coisas podem correr mal e ser jogos como o de Estrela. Isso eram acessíveis se jogassem no nosso campeonato. Agora nestas competições é como o Mundial de Seleções. É fácil a Arábia Saudita ganhar o campeão mundial, como aconteceu. Certo, mas uma coisa é ganhar, outra coisa é dar 3-0, certo? Imagina que leves 3-0, 3-0, 3-0, não tens hipótese, vai para o caralho, não é? Sim. É na perspectiva de ser muito, muito exagerado. Olha, continuando aqui ainda falta, diz mais alguma coisa? Não, mas isso aí era uma benção que dava à direção, que facilitavam-lhe a decisão. Sim, era inevitável essa. Aí era fácil decidir. Provavelmente isso não vai acontecer e eles vão ter que ficar com a decisão difícil para tomar. Certo. Depois temos aqui a Viva Assanhada, e eu fiz a geneira agora aqui, não, ok. A dizer tranquilos, se precisarem de um blackout temporário também se compreende, isto na questão de nós não termos gravado ontem, mas aqui tenho que dar uma palavra, é tipo ao pessoal do Porto Canal, tipo ao Tiago Marques e ao resto da equipa, que eles fazem o programa e eu vou participando lá, enviando cromos e até pondo aqui os comentários até para depois para os nossos, porque pronto, é como nós, não é? É como nós, lá está. Para nós é um hobby, não é? E eles fazem aquilo a nível profissional. E se fôssemos nós a fazer ou a gerir o programa, se calhar as ideias que estão lá são muito parecidas, porque ele mete os golos antigos, mete as pessoas a falar do gol que aconteceu ali, não sei, e eu gosto dessas coisas, até bebo daquilo. Mas estarem a fazer os programas, nós estamos a dizer que tipo ontem íamos fazer, por acaso não fizemos, e ele estava a dizer tranquilo para fazer o blackout, mas fazer estes programas nesta época miserável, principalmente o pós-jogo, é muito complicado. Nós ligamos a televisão, não é? E eles estão a fazer o programa. Portanto, olha, uma palavra para eles que estão lá, tudo bem que estão a trabalhar, etc., mas se sentirem o clube como nós sentimos, e em alguns casos é visível isso, dói. Nós também fazemos uma coisa, não é comparável, mas também é na mesma linha. É isso. Daí a minha semelhança, neste caso. Tipo, nós gravar e na questão daqui do Viva assim a estar a dizer, se fizerem blackout, tranquilo. E eu quando penso aqueles gajos, estes gajos agora ainda vão trair isto. E estavas a dizer que gravamos com muito mais informação. Eu não tenho muito mais informação, porque desligaste. Certo, mas já gravas com uma cabeça diferente. Já hoje, lá está, já fizemos mais. Tinha a última série de Black Mirror para ver, já foi toda, pá. É isso. Mas já fizemos uma análise mais abrangente. Ontem se calhar ainda íamos focar em alguns pontos do que aconteceram e hoje já nem por isso. Mais jogo. E mais tranquilo agora, sim, isso é mais jogo. Hélio Marinho. Mais tranquilo, pelo menos coisa um bocadinho mais. Um bem-aja a vocês que ainda têm a capacidade de dizer alguma coisa depois do que se passou. Já do nosso clube parece que apenas temos silêncio. Seguimos sem rei, nem rock e cada vez é mais difícil entender quem são os culpados. Direção, treinadores, jogadores, noitados. Mais um resumo do que temos vindo a dizer. Luís Avelino, quantos jogos do Porto são uma merda? Todos. Aqui com a imagem do Papa. É uma imagem a responder. Pronto, acho que está. Acho que cheguei ao final. Espero não ter falhado nenhum, dado estarem aqui repartidos num e noutro comentário. E pronto, quem é que foi o MVP? Nem isso, passamos à frente.
Mas houve muitos jogadores que Jesus, foi muito mal, foi mesmo muito mal. Tipo, e os que eu mais valorizo até é tipo um Zé Pedro, que até está na defesa, não é? É daqueles que é a questão da atitude ou da garra, ou pronto, do que propriamente dos outros. Gostou muito o meio campo. Ver aquele Barcana fazer overlap ao William Gomes é uma merda que me curtei imenso. 2 ou 3 vezes, e depois Sim. de, tipo, e não sei se já era sem o Eustáquio no meio, Sim. possivelmente já. Depois entra o André Franco naquela posição e só consegue fazer bosta, meu. Ontem pelo menos, tipo, pegou na bola, era para meter na área, ele já não havia muito a fazer, ele entra já nos descontos, tipo, teoricamente tens pés, mete lá, siga, não sei, isto ainda na ânsia de tentarmos ganhar. Próximo jogo, isto é outra coisa, outra nota para dar, sexta-feira o próximo jogo, porquê, caralho? Jesus, não consigo perceber. É em Não casa. interessa para nada, é em casa, sexta-feira, vai lixar aqui a vida mais pessoal, né? E dos compromissos que tem aqui da família e não sei o que, não sei o que mais, mas eu não consigo entender numa época em que já não há nada para fazer, nada para Eu sei que ganhar, é. 8h15 numa sexta-feira. E que tal, tipo, no sábado às 6? Já sei que não temos as transmissões e é mais complicado, mas tipo, pode ser numa sexta-feira, sem nada, sem jogos e não sei, numa sexta-feira à noite, depois lá está aí, Benfica. Joga em casa sempre ao sábado às 6. Bom gajo de Mas Viana, isso bom já gajo sabes de porquê. Braga. Já sei porquê, mas nós Porque é temos que que isso, lutar isso é o cancro do nosso futebol sem que andamos dúvida, há sem anos e dúvida anos e a ninguém dizer, faz nada. E voltaram a ganhar as disputas das eleições da Liga. sem Os outros dúvida, clubes estão alegremente. é É este inacreditável, gajo, é neste gajo que temos que votar. Pronto, é nele que vamos votar. é Foda-se, estão a inacreditável. ser comidos. Estão todos a ser comidos, pá. Mas o Foda-se. exemplo é esse, é do tipo, eles jogam às 6 da tarde e vai pessoal de Viana, de Braga sempre vai 3 ou 4 caminhonetas, que eu tenho pessoal com quem trabalho e que vai, e dali, da com o outro. Depois, sexta-feira, às 8 da noite, para nós, É, nós também temos gajos que, então é. ok, até podemos ter gajos que não venham de Faro ou de Bragança ou não sei o quê, mas pelo menos de Braga, de Aveiro, de Coimbra, de Chaves, É. que vamos apanhando aqui nas redes sociais, metem-nos à sexta-feira lá, de brincar. Portanto, era esse Neste desagrado. momento o seu objetivo é que o pessoal não vá ao Não Dragão. vá, não vá. Certo, mas lá está. Tal como o nosso ouvinte de arrependa de meter sócio, não, tipo, não dá isto, isto é mais que uma religião. E também tinha essa, tipo, a Fátima Campos Ferreira, meu, 2 papas num ano. Essa era piada, mas fez a cobertura, outra vez o coisa. Mas isto, voltando à questão disto de ser uma religião, que obviamente é uma coisa que nos acompanha, e portanto o que interessa é já o jogo contra o Moreirense e já vamos estar todos contentes sexta-feira, depois lá temos mais coisas para falar. Querem avançar o 11, Prata? Era por aí que íamos chegar. Sim, depois queria só dar uma pequena nota da B a seguir. Mas o 11 é o Cláudio Ramos, não é? Tem que ser. Depois é contra quem? Moreirense. Pronto, então João Mário, depois por dentro Martim, Neuen Pérez, Marcano, Moura, Tomás Pérez, Fábio, Mora, Namazo e Samu. Este Martim Fábio. Martim é central interior direito. Atrás. Ele tem metido, acho que é capaz de ser. E foi o que ele entrou mais ou menos neste jogo também. É capaz de ser. Não metas o Varela, Pis? Não, eu ia subir o Eustáquio e ia meter o Tomás Pérez no lugar do Eustáquio. E ia meter o Samu no lugar do Gul. E pronto, ficam essas alterações para mim. Mas tu fizeste o Pérez regressar o mais velho? Também, Prata? Sim, Sim, pronto. fica no meio. Sim, estou na equipa do Prata. Tens a questão do PP pelo Namazo, não é? Poderá ser. E eu vou mais na do Prata. Mas o Eustáquio, sair da equipa também não concordo. Portanto, vou na do Prata e tiro o outro Pérez pelo Eustáquio.
Portanto, hoje está aqui no lugar do Varela. Exato, hoje está aqui no lugar do Varela a fazer meio campo com Fabier. Acho que é isso. E fechamos aqui. Prata, finaliza, não falei então da equipa do Porto B. Vitória em Santa Maria da Feira. Vitória importantíssima. Saímos É isso. dos 3 lugares de baixo. E agora Parecia- vamos lá com o Vizela. Não vai ser fácil. É isso, acho que já vamos tarde, acho que a vitória que nos faltou foi agora com os Chaves em casa. Mais uma vez deixamos fugir os jogos mais importantes de ganhar pontos, deixamos fugir com o Leixões, com os Chaves, sobretudo nos jogos em casa. Foi complicado. Bom, esta vitória já veio um bocadinho fora das expectativas, mas E o glúteo do Diogo Costa mandou o Diogo Fernandes para a baliza. exatamente, acabou por fazer uma boa exibição. E o golo foi absolutamente ridículo de tão fortuito, não é? Mas acho que a equipa mostrou, o golo é fortuito, mas nós tivemos outras oportunidades muito claras mas acho que é de registar que, apesar de termos um calendário muito, muito difícil até ao final do campeonato, finalmente passado, eu acho que já desde novembro que não estávamos fora dos lugares de descida ao playoff. Portanto, há muito, muito tempo que andamos nesta luta, apesar de na segunda volta já ter feito um bocadinho melhor. Vamos ver que a equipa... E sem Vonites, também devia estar lesionado, nem no banco estava. Sim, Ele está saiu lesionado. aleijado. Ele saiu aleijado. Do outro jogo. No outro jogo. Pois é que sobretudo o Anhacandé quando entrou foi uma diferença muito grande. Se é para isto, mais vale o Melnichenko fazer os 90 minutos. Muito bem. Olha, eu tinha só uma nota aí de humor para deixar aqui no final, nesta questão porque eu achei a história muito engraçada, nestas cenas do antigamente e de ouvir agora as histórias, e então o Rui Miguel Tovar, que faz entrevistas na Rádio Renascença, foi lá o Mike Walsh, vocês sabem que é o Mike Walsh, e então seu bigodinho e tal, e o gajo ainda foi craque na Inglaterra antes de vir para o Porto, no início dos anos 80, e veio na época do verão quente, portanto veio mesmo no ano em que nós nascemos, e aproveitou que o Gomes tinha ido para o Rijon para começar a jogar. Mas a história que ele conta, então, é o Rui Tovar a dizer, olha, ontem tive com o Jaime Pacheco e ele mandou-te um abraço e tal, e até me contou aqui uma história que te vou contar para comentares. Pronto, o gajo é inglês, não é? Mas acho que está há muito tempo cá em Portugal e acho que anda por cá, portanto vai com aquele português arranhado. E então o Rui Tovar a contar disse que o Jaime Pacheco disse, um jogo contra o Famalicão, estávamos a perder ou empatados, eu não sei o quê, um pênalti a nosso favor. E o Walsh disse, não, eu marco, nunca falhei nenhum penalti, não sei o que, não sei o que mais. E pronto, e lá deixaram o gajo a marcar o penalti, ele pega na bola, vai marcar, fácil, não é? Falhou. E depois o pessoal falou, se não falhaste, caramba, eu nunca falhei, mas também nunca tinha marcado nenhum, caralho. E a história era esta. E pronto, ele quis validar se era a história e tal, para ele contar. Ele disse, o Jaime é um bracalhão. Fiquei sem perceber se era efetivamente engraçada a história ou não. Se verdadeira neste caso, mas pronto, são histórias fixas, tem lá vários pormenores. Ele falou em português? Ele falou em português, lá está aquele português de um gajo inglês, mas sim. E depois tem outra história também engraçada, porque o Rui Tovar é sportinguista, e o Futre devia ser o ídolo dele. Ele é um bocadinho mais velho do que nós, pai 77 ou algo do género, e então quando o Futre veio para o Porto, eu acho que ele foi ali meio portista. O Rui Tovar, pelo que eu vou ouvindo das histórias que ele vai contando e das entrevistas que ele vai fazendo. E então ele disse, então e o Futre, gajo com quem ele tinha jogado, os melhores parceiros e não sei o que mais, e o Futre quando chega ao Porto, ele está quase já a sair do Porto, mas não, Futre, grande jogador, porque ele queria saber quem é que lhe cruzava as bolas, tipo, era o Costa e era o Jaime Magalhães, e o Futre também, e como é que era o Futre nos treinos? E ele, muito bom, mas ele era muito novo, sim, mas era muito bom, mas como é que ele era nos treinos? Tipo, passava fácil pelo João Pinto, não sei o que, não, pelo João Pinto ninguém passava. E foi um pormenor engraçado, ele, não, pelo João Pinto ninguém passa. E pronto, e é por isso que o nosso episódio chama-se O Pé que o João Pinto tinha mais à mão, não por ele ter dito a frase como o Prata disse há dias, mas pelo todo o simbolismo que é esse João Pinto para nós e para essa mística do Porto. Pelo João Pinto, não, pelo João Pinto ninguém passa, nem nos treinos, nem futres.
20% de João Pinto já resolvemos o problema do nosso plantel. 20% da personalidade de João Pinto num jogador. Pronto, ficam as histórias. Se quiserem ir ouvir o meu, Mike Walsh ainda podem ouvir. Ele depois saiu do Porto para o Salgueiros. Depois ainda fez épocas no Espinho e no Rio Ave. Nós no Salgueiros, porque o treinador era o Rodolfo. Depois no Espinho o Quinito. E depois já não sei porque é que foi para o Rio Ave. Pessoal, voltamos então sexta-feira, né? Essa sexta-feira, sexta, portanto, é isso. Boa Um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.